Se você está cansado de receber um salário mínimo e quer mudar isso, nesse vídeo eu vou te ensinar como funciona mais ou menos a dinâmica do salário mínimo, como ele é ajustado, e no final ainda vou trazer alguns dados interessantes, confirmados pela ciência, de hábitos e coisas que pessoas que tendem a ganhar mais fazem todos os dias. Então fica aí que vai ser bem legal, então bora lá. A grosso modo, o salário mínimo seria como se o governo estivesse falando para você que é essa a determinada quantia que você tem para sobreviver aqui no Brasil. Porém, todo mundo sabe que essa quantia não é o suficiente para cobrir os gastos aqui no Brasil. E isso se deve pela inflação. Colocando em um exemplo, a gente poderia citar o arroz, que com essa guerra entre Rússia e Ucrânia, o preço do arroz subiu muito. Isso se deve porque o Brasil ele é um grande comprador de fertilizantes da Rússia. Então, com essa guerra dificultou muito a compra desses fertilizantes, que acabou impactando no preço do arroz. Então, isso é a inflação. São coisas que acontecem no mundo que acabam impactando diretamente nos preços aqui no Brasil. Nós temos um índice chamado IPCA e ele mede tudo isso que eu acabei de falar. E o governo utiliza esse índice para fazer o salário mínimo. Então, se houve um aumento na inflação, eles reajustam o salário mínimo ano após ano para tentar cobrir essa inflação, fazendo com que o salário mínimo não perca o seu poder de compra. Então a dúvida que fica é, se o governo sempre reajusta o salário mínimo com base na inflação, por que carambas o meu salário nunca dá para nada? E não, isso não é só impressão sua. E a razão por trás disso é muito complexa, mas tem muito a ver sobre decisões do governo que acabam aumentando o preço dos produtos e tornam tudo mais caro. O fator geográfico também interfere, então depende muito se você mora em cidade ou algum local mais afastado. Mas a realidade é uma só, R$ 1.412 não dá para você fazer nada. E bem, se a pessoa quiser sair dessa faixa salarial, vamos utilizar como base o que uma pessoa de classe média tem que fazer aqui no Brasil para ter uma renda satisfatória. Bem, vamos lá. Antes de entendermos o que fazer para aumentar a nossa renda, a gente precisa entender o que não fazer. E para isso a gente vai utilizar como exemplo um bostileiro médio. E antes de citar as características de um bostileiro médio, eu gostaria de fazer uma ressalva. O que faz uma pessoa ser bostileira não é a quantidade de dinheiro que ela ganha, e sim a mentalidade. Então, uma das principais características de um bostileiro médio é o fato dele não querer estudar. Às vezes ele acha que uma faculdade ou algum curso técnico demora muito, porém é aquele negócio, o tempo vai passar, você querendo ou não. Então, é menos pior você estar estudando durante esse tempo do que não estar. Outra característica predominante dos bostileiros é que ele não investe direito. Eu digo isso porque investimento não é só bolsa de valores, ações, renda fixa. Investimento tem muito a ver também com investir na sua saúde, nas suas roupas. Até mesmo um churrasquinho ali com aquela cerveja final de semana é um investimento, porque você está ali se divertindo e se preparando para a sua jornada de trabalho, então é aquele momento de lazer que você tem. O problema é que o bochileiro não sabe distinguir esse tipo de coisa, então ao invés de fazer só isso no final de semana, ele quer fazer numa quarta, numa segunda, então todo dia é festa para o bochileiro e as coisas permanecem a mesma coisa. Outra característica que fazem os bochileiros serem fadados a continuarem no salário mínimo para sempre seria ali o auxílio vantagem, né? E quero deixar bem claro que não tem problema nenhum em você pegar auxílio. E o problema mesmo mora quando o bochileiro tem a oportunidade de trabalhar mais para ganhar mais, porém ele prefere levar a vantagem do auxílio e prefere não trabalhar para continuar ganhando ali aquele auxílio, até porque se ele trabalhasse, ele ultrapassaria a renda necessária para pegar o auxílio e ele perderia esse auxílio. Então ele prefere continuar sem trabalhar ali e as coisas permanecem como sempre serão e ele vai estar fadado a esse tipo de salário mínimo. Agora passando, vamos para uma pessoa que é totalmente ao contrário do bostileiro, que seria aí uma pessoa que conseguiria ali o dinheiro necessário para ter uma vida digna, né, aqui no Brasil. Então, uma das principais características de pessoas que ganham bastante dinheiro são que elas estudam. E não, você conseguir dinheiro não tem nada a ver com QI,
Isso já foi comprovado há muito tempo que é balela, mas o ato de estudar e estar sempre buscando ali informações te ajuda muito a conseguir mais dinheiro. Exemplo disso é um cara que eu conheço aqui no meu bairro, provavelmente você deve conhecer alguém semelhante, e ele é calheiro. E então ele faz calhas para quando chover não cair ali aquela água na casa das pessoas. Então ele estudou essa profissão, ele estudou como é que faz, ele estudou do que precisa, a moto ali com a caçambinha atrás para levar as calhas, como subir no telhado para fazer o encalhamento. E através disso, cara, ele deve ganhar ali uns 7, 8 mil reais facilmente, mas não é fácil. Ele estudou, né? Ele investiu. Então estude porque é muito bom. Eu dei um exemplo aqui da calha, mas hoje em dia com a internet mesmo a gente tem muitas oportunidades e qualquer tipo de estudo é válido, seja ensino técnico, superior, todo tipo de estudo é válido, aí vai mais de você. E outra característica de pessoas que atraem dinheiro é que elas se interessam primariamente por dinheiro. E isso até é engraçado um pouco, que a nossa sociedade, principalmente os brasileiros, nós temos essa mítica de que o dinheiro é a raiz de todo mal. Provavelmente você já deve ter ouvido algum familiar seu falando isso. E sim, de fato o dinheiro não compra tudo, mas ele é muito importante para que você tenha ali uma vida saudável e não tenha que se preocupar, por exemplo, com a saúde dos seus familiares ou qualquer outra coisa. Então, ele é muito bom, então você tem que se interessar por dinheiro. Então, quando você começar a fazer dinheiro através dos seus serviços, você tem que ver ali como fazer para que ele não perca valor, como fazer para o seu dinheiro render e estudar, enfim, se interessar por dinheiro realmente. E uma das mais importantes, eu diria, habilidades para você conseguir mudar de vida e sair do salário mínimo seria aproveitar as oportunidades. Isso é muito subjetivo, né? Algumas pessoas têm mais, outras têm menos. Mas o que eu quero dizer com aproveitar as oportunidades é que muitas das vezes a gente deixa o nosso ego controlar e não quer aceitar ajuda, às vezes ali de um familiar, às vezes de algum parente que quer te ajudar, né? Então, às vezes ele te oferece algum dinheiro, oferece um emprego e você acaba não aproveitando essa oportunidade por puro ego. Então, isso é ruim, porque às vezes você não aproveitando ali aquela oportunidade, você perde bastante tempo, sendo que você poderia ter aproveitado essa oportunidade e ter economizado, né, muito tempo, muito suor e destinar todas essas forças que você economiza aproveitando essa oportunidade em outras coisas. Então, aproveite bem as oportunidades que a vida te dá e não tenha ego, né? Não tenha ego de achar que é errado. Não tem nada de errado em você aproveitar as oportunidades. Muito pelo contrário, errado é você não aproveitá-las por às vezes alguma coisinha que tem na sua cabeça e você acaba não aproveitando. Então, não faça isso e aproveita todas as oportunidades que a vida te dá. E bom, esse foi o vídeo. Tamo junto.